No programa de hoje, você vai ver os principais pronunciamentos no plenário. Carlos Gueiros alerta para a lei que proíbe estacionamento em vias de mão dupla. Raul Jungmann critica a situação das calçadas do Recife. E tem ainda o resultado da reunião da Comissão de Segurança Pública. Agora, no TV Câmara do Recife. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. E o vereador Carlos Gueiros discutiu 2 requerimentos que estavam em pauta. Eles tratam do estacionamento em vias de mão dupla. Os 2 requerimentos pediam a proibição de estacionamento em ruas de mão dupla. Mas, segundo o vereador Carlos Gueiros, já existe no Recife uma lei sobre isso. Esta casa produziu aqui também uma lei, está em vigor, que foi objeto de comentários nos jornais, nas outras partes da imprensa, a televisão, o rádio, em que a gente colocou a proibição do estacionamento em ruas de mão dupla dos 2 lados. A cidade está cheia disso. Rua de mão dupla, rua estreita às vezes, que só cabe 3 faixas de rolamento, mas as 2 estão ocupadas com estacionamento. E fica uma só, central, para fazer o tráfego de ida e vinda. Mas por que isto está acontecendo? Eu conheço de perto o secretário João Braga. Conheço também de perto a presidente da CTU. São 2 pessoas que estão interessadas em resolver. Tem capacidade para resolver o problema, mas é preciso de condições. São necessárias condições materiais e humanas. E o que é que a gente vê? A condição a gente não vê ser dada. Mas a prioridade, eu também entendo que o Recife tem um orçamento que é insuficiente para atender todas as suas necessidades. Afinal de contas, eu tive a honra de presidir a Comissão de Finanças desta casa durante 12 anos e sei que isso é verdade. O orçamento é pequeno para suprir todas as necessidades da cidade. Por isso, o gestor precisa decidir quais as suas prioridades. Carlos Gueiros cobrou ainda prioridade para o trânsito do Recife. O meu apelo ao prefeito é que ele dê prioridade ao trânsito. É preciso, o Recife não pode fazer tudo o que precisa. Tem que se escolher prioridades. E o trânsito é uma delas, a sinalização, a circulação, deve ser uma prioridade orçamentária. Ela não pode ser prioridade só de desejo, de programa. Ela tem que ser também orçamentária, prioridade. Já o vereador André Regis questionou o tipo de material usado na sinalização horizontal da cidade. É comum ruas pavimentadas, muitas ruas são pavimentadas e não são sinalizadas, esse também é um grande problema. Muita gente chega aqui no Recife de fora e se impressiona pelo fato de nós não fazermos adequadamente a pintura horizontal, que é fundamental para o bom trânsito dessa cidade. Mas o questionamento que eu faço é o porquê a sinalização horizontal da nossa cidade, ela ter uma vida tão breve. Eu tive o cuidado de olhar por uma amostragem que não foi algo que eu possa dizer que foi fruto de um estudo, mas foi fruto de uma observação empírica, e a observação de não um especialista é de que a quantidade aplicada talvez seja muito inferior, porque quando a gente vai, por exemplo, a um shopping center da nossa cidade, e eu tive o cuidado de verificar no shopping center Recife, a sinalização horizontal dos seus estacionamentos, você verifica inclusive que é alto relevo. A tinta ela é colocada e ela perdura. Isso faz com que ela tenha vida longa. Então, eu vou fazer um pedido de informação à Prefeitura da cidade do Recife para saber o porquê
Qual é a norma técnica que está sendo aplicada, inclusive esses corredores novos? A faixa azul que foi colocada já está praticamente desaparecendo. Mas o vereador Jurandir Liberal explicou que esse material tem um tempo de validade. Há um desgaste natural por conta do volume de tráfego na cidade. E esse desgaste natural ele implica tanto no pavimento como na própria pintura que é feita das faixas. Diferente do estacionamento do shopping center, que a movimentação é bem menor. Não tem esse tráfego de passagem como você tem nas principais avenidas. Então eu quero aqui já explicar que exatamente a vida útil daquela tinta é exatamente esse período que está sendo... Agora é preciso você estar sempre mantendo. Essa é a orientação. Na semana passada, dia 8 de agosto, foi comemorado o Dia Mundial do Pedestre. O assunto foi trazido ao plenário pelo vereador Raul Jungmann, que comentou a situação das calçadas no Recife. Segundo o vereador Raul Jungmann, caminhar pelas ruas do Recife é um transtorno e um risco. Nós sabemos que a calçada é o primeiro degrau do acesso à cidade, né? Antes de entrar no carro, antes de entrar no ônibus, seja como for, quando nós saímos do espaço privado, ou seja, das nossas casas, o primeiro modal, a primeira via, o primeiro meio, por assim dizer, de deslocamento que se nos oferece é exatamente a questão da calçada. E, nesse sentido, nós não temos absolutamente nada a comemorar. É verdade que a Prefeitura andou realizando algumas ações pontuais. Nós não desconhecemos isso. Entretanto, nem de longe nós conseguimos mudar a realidade para os nossos pedestres e transeuntes. Essa situação leva a que caminhar nas calçadas do Recife seja praticamente um transtorno ou um risco. Não são poucas as pessoas, André, que infelizmente tiveram problemas ortopédicos por quedas, por tropeções, por uma série de problemas decorrentes do estado das nossas cidades. Raul Jungmann falou ainda sobre o transporte coletivo do Recife e citou as dificuldades do metrô. Esse metrô hoje vem sendo empurrado do governo federal para o governo estadual e do governo estadual para o governo federal. Nenhum dos dois quer receber, digamos assim, esse presente de grego, que é o custo do metrô, que tem um subsídio no seu transporte da ordem de 75%, ou seja, de cada R$10 que custa, não é, o transporte de uma pessoa, 75% é arcado com subsídio do governo federal. E aí o que é que acontece? O governo federal, presidente, ele quer empurrar o metrô para o governo estadual. O governo estadual não quer, Marco Aurélio, receber esse mesmo metrô. Resultado, ano a ano o governo federal vem reduzindo os investimentos e, evidentemente, o governo estadual, por não ter responsabilidade, não investe no metrô. Disso resulta, André, exatamente os quebra-quebra e as pessoas se deslocando a pé. E aí você pode imaginar esse quadro que tende a piorar cada vez mais, porque nós tínhamos, até algum tempo atrás, 5 terminais. Hoje temos, Antônio, 25 terminais. Esses terminais são integrados. E aí o que é que acontece? O passageiro que entra em Moreno, presta atenção a isso, André, o passageiro que entra em Moreno pega a integração do metrô e depois pega um outro ônibus, mas a empresa de ônibus aonde se iniciou a viagem dele recebe. A empresa aonde terminou, de ônibus, que terminou a viagem dele, recebe, mas o metrô não recebe. O metrô não recebe. Ou seja, perceba o que acontece. Os usuários dos ônibus, tá certo, estão subsidiando as empresas de ônibus, Marco Aurélio. Percebeu por quê? Porque o transporte dentro do metrô, para esse público, ele se torna gratuito. O sujeito entrou em Moreno, pagou. Passou na catraca, pagou. De lá, ele pega o metrô, ele não paga. Quem vai receber o dinheiro na Câmara de Compensação, André, são as empresas de ônibus. E na medida em que você amplia a integração, você amplia a carga para dentro do metrô, que vem sendo, ano a ano, tendo reduzido o seu investimento.
Então, isso implica numa degradação, senhor Paulo Rogério. Implica numa degradação e, sobretudo, numa transferência de renda. Numa transferência de renda, de impostos do governo federal para empresas aqui, na medida que não tem a participação e não existe nenhuma discussão sobre isso. Para o vereador André Regis, o metrô do Recife é uma questão federativa. O metrô do Recife, ele é da União. E a União tem muito pouco interesse em investir. A sua expansão ela está novamente atrasada, quando o processo é de muita lentidão, e talvez, ante a esse momento histórico, entre oposição do governo estadual com o governo federal, quem está sendo prejudicado é a população do Grande Recife. Afinal de contas, o metrô do Recife ele atende ao Grande Recife. E eu tenho, pelo que eu analisei, pelo que eu estudei, inclusive indo até ao centro de operações do metrô do Recife, logo no início do nosso mandato, existem vários projetos no metrô do Recife para a possível expansão, inclusive integrando a zona norte do Recife, fazendo com que ele se tornasse, de fato, um mecanismo, um meio de transporte que viesse a ser utilizado por uma quantidade muito maior de pessoas. Então, esse debate ele é fundamental, que Vossa Excelência traz para cá. Raul Jungmann pediu ainda apoio aos colegas para instalar na Câmara uma CPI dos ônibus. E eu faço aqui um pedido, eu faço aqui um apelo, independentemente das bancadas, das posições, mas que essa casa exerça a sua atribuição na plenitude da lei orgânica, aprovando uma CPI para abrir a caixa preta dos transportes coletivos da cidade do Recife, porque a população não aguenta mais ser tratada como gado nos currais integrados dessa cidade. Luiz Eustáquio lembrou da passagem do Dia Municipal de Combate às Drogas e cobrou mais investimento na área. Infelizmente, o investimento, tanto a nível nacional, como a nível estadual e a nível municipal, ainda é muito pouco para a demanda e para a necessidade e pela seriedade que é essa causa. Existe uma multidão de pessoas doentes, com um vírus muito sério, que já matou muito mais pessoas do que tem matado o vírus Ebola. Muito mais pessoas têm morrido durante os anos por conta dessa droga. É um vírus que se agarra às pessoas e destrói a vida. Então nós precisamos lutar, continuar a luta em defesa da vida e contra as drogas. Nós precisamos, vereador Almir, continuar lutando, tanto na sua comunidade como na nossa comunidade, para poder vencer a luta das drogas, porque ela é muito séria. No dia 6 de setembro, vai ter ali no Parque Dona Lindu, o Recife Sem Drogas, mais uma edição, que nós vamos estar ali trabalhando mais um momento de alerta na luta contra as drogas. 6 de setembro, Recife Sem Drogas, no Parque Dona Lindu, vai estar ali também alguns parceiros musicais, Ao Cubo e a banda Coros vai estar lá. Todos são convidados para participar, os vereadores e todos, para participar daquele grande momento. E no dia 21 vai ter uma audiência pública aqui, de homenagem às pessoas que têm se destacado na luta contra as drogas. Vamos estar fazendo uma homenagem, uma audiência pública, uma sessão solene, onde vamos estar homenageando, presidente, pessoas que têm se destacado na luta contra as drogas. Então, todos estão convidados, dia 21, nesta casa, e vamos continuar lutando. Vida sim, drogas não, e que o dia 12 de agosto seja um dia marcante para que essa luta possa continuar. O programa Mãe Coruja Recife, inaugurado na Policlínica de Santo Amaro, foi tema do discurso da vereadora Aimee Carvalho. Baseado na experiência de sucesso do Mãe Coruja Pernambucana, criado em 2007 pelo governo do estado, o programa Mãe Coruja Recife atua para favorecer o crescimento e desenvolvimento infantil, contribuindo para a redução das desigualdades sociais por meio de ações estratégicas das políticas de saúde, educação, mulher e desenvolvimento social,
e Direitos Humanos. Esse é o segundo espaço implantado com esse atendimento. A estimativa é de que 450 gestantes sejam cadastradas e acolhidas no novo espaço. O primeiro espaço Mãe Coruja foi aberto no dia 2 de janeiro deste ano, em Água Fria, na Policlínica Salomão Kellner. Atualmente atende 170 gestantes cadastradas e 40 recém-nascidos. Integrantes da Comissão de Segurança Pública da Câmara se reuniram e aprovaram 4 projetos de lei. Acompanhe. O presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social da Câmara, vereador Stefano Menudo, colocou em discussão 12 projetos de lei. 4 receberam parecer pela aprovação, entre eles o de autoria da vereadora Michele Collins, que torna obrigatória a divulgação da lista de inscritos nos programas habitacionais do Recife. Nós que fazemos e trabalhamos a comunidade, o dia a dia dela, a gente vê muitas vezes a angústia de muitos moradores que teve, né, a sua casa totalmente desativada e ficaram dentro de um programa de auxílio de moradia e na espera de sua casa, que é o grande sonho dessas pessoas. E o que a gente vê é a angústia deles de que não se vê e não se tem, né, nenhuma informação de quando essa casa poderá chegar para elas. Então, dentro disso, esse projeto ele é muito importante, porque vai dar uma segurança para que esse pessoal possa acompanhar, porque esse projeto dá uma referência que todos os inscritos ficarão no programa, em todos os computadores. Então, através das informações da informática, você vai acessar seu computador e você vai ver onde é que está o seu número. Isso não vai fazer e não vai cometer injustiça com outras pessoas que estão inscritas, porque não é justo uma pessoa que teve sua casa desativada há 2 anos e uma pessoa que teve sua casa desativada há 1 ano ganhe a sua casa, né, na frente antes. Então, isso a gente acha que com essas informações vai ter mais justiça e isso é o que a gente esperamos e por isso que fizemos a aprovação do projeto da missionária Michele Collins. Apenas um novo projeto de lei foi distribuído durante a reunião. O autor da matéria é o vereador Almir Fernando, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara. O projeto determina que seja divulgado nas salas de aula o número do Disque Denúncia. É importante para a conscientização, para que as pessoas possam também divulgar quando houver essa necessidade. Então, ele tendo esse número à sua disposição nessa sala de aula, ele tanto pode divulgar para a comunidade, para os familiares, como também pode fazer o papel de cidadão e denunciar qualquer tipo de violência que esteja acontecendo no recinto ou fora dele. Também foi aprovado na reunião parecer sobre o projeto de lei do vereador Stefano Menudo, que garante vaga nas unidades municipais de ensino aos filhos de mulheres vítimas de violência doméstica. E, na verdade, existe uma grande dificuldade. E as mães, né, as mulheres sofrem muito com isso. E muitas vezes ela vai morar em outra comunidade, mas chega lá tem a dificuldade de não ter vaga para os filhos dela, né, no estabelecimento educativo. E, para isso, a gente está assegurando que, se algo dessa forma acontecer e ela tiver que ir a outro local, chega lá já tem uma vaga dentro do município, qual a filha dela pode se matricular, já está lá reservada essa vaga para ela. Então, a gente vê de uma grande importância, até de uma questão muito social. E nós temos que estar dentro desse projeto com muita firmeza, porque sabemos que vai ajudar muitas mulheres que vivem esse momento muito difícil, que é um momento justamente na questão da violência doméstica, e para isso a gente tem que dar oportunidade a essas pessoas que sofrem essa mazela que tem na sociedade. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. A gente fica por aqui. Até mais.